Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? Estes três lamentos apresentam toda a angústia vivida e que abateu sobre a alma de Jó por meio dos eventos que marcaram a sua tragédia familiar, econômica e pessoal. Tais perguntas podem sinalizar o grau de estresse vivido por este patriarca, bem como de qualquer ser humano diante de um grande caos. E nesse contexto, em momento algum, Jó faz apologia ao aborto, à eutanásia e nem muito menos ao suicídio. Os lamentos de Jó são a expressão máxima do ser humano em sua dor e sofrimentos, pois Jó era um ser humano e, como tal, tinha o direito de extravasar, lamentar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus. Assista a continuação desta videoaula, se inscreva, deixe o seu joinha, comente e compartilhe. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta videoaula da Escola Bíblica Dominical, de forma simples, prática, dinâmica e objetiva. Estamos no quarto trimestre de 2020 com essa temática abençoadora, a fragilidade humana e a soberania divina, aprendendo com as lições do sofrimento e a restauração de Jó. E nesta feita estamos na lição 5 de 1º de novembro de 2020. O lamento de Jó. O texto áureo nos diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, no capítulo 3 e verso 24. E nesse contexto poético, dramático, Jó enfatiza o seu suspiro, o seu cansaço, pois era para ele ter alegria, satisfação em comer o seu pão, em se alimentar, em se sustentar. E ele diz: antes do meu pão vem a dor, vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade a ser colocada em prática nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura diária semanal, bem como a leitura bíblica em classe que fundamenta a lição, está no capítulo 3 de Jó, do 1 ao 26, onde nos relata dos lamentos, suspiros, gemidos e lágrimas de Jó. E vimos que, nesse contexto da leitura bíblica em classe, que Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Jó prefere que o dia do seu nascimento seja marcado pelas densas trevas. E nessa poesia ele quer dizer que esse dia não viesse a existir, que a luz não resplandecesse a ele, para que ele não olhasse para o sofrimento. Jó lamenta por não ter morrido no dia do seu nascimento. E ainda no contexto do capítulo 3, Jó deseja ser como um aborto oculto, natural, ao não ver a luz. E por fim, Jó diz em Lamentações 3, 23 ao 26, o que eu temia me sobreveio, e o que me receava aconteceu. Jó, ele temia a ira, o dia da prova, o juízo de Deus. Era tanto que ele vivia uma vida íntegra, justa, fiel e reta ao Senhor. E prestava holocaustos todos os dias para cada um dos seus filhos, previamente, mesmo sendo que eles não tivessem pecado. Jó fazia isso por temor, retidão e gratidão a Deus.
E ele jamais esperava que ele fosse atacado no dia mal dessa forma. Ele termina o capítulo 3 dizendo: o que eu temia, o que me gerava um temor, era da mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. E ele diz com sobriedade: e o que me receava me aconteceu. Aleluia. O objetivo geral desta lição é explicar que Jó era o ser humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, seus lamentos e desabafos, não sendo recriminado por Deus. Os objetivos específicos correspondentes a cada tópico nos diz que a angústia de Jó faz que ele desejasse a morte como um escape, uma forma de abreviar a dor e o sentimento. Aclarar o desejo de Jó em ser como um aborto, ou seja, um abortivo, um processo natural de não ter nascido, de não ter vindo a esse mundo. E pontuar que Jó representa os que, em situação de desespero, não veem a luz, não têm esperança para o momento da crise e da dor. Introduzindo a lição, Jó desejou intensamente a morte, ou seja, o fim daquele sofrimento, o fim daquela prova, pois o objetivo era que cessasse o ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. Mesmo sem ele saber, Jó temia o momento e receava das suas dores, da sua enfermidade. Mas em momento algum, Jó pontua o desejo de morrer, de suicidar. Ele jamais se insurge contra Deus e nem contra a vida. Mesmo diante da mais terrível dor e sofrimento, o patriarca não ousou entrar em uma jurisdição e contradição contra o seu Deus. Ele respeitava a vida e honrava o Deus Altíssimo e a sua soberana vontade. Num texto anterior nos diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, mas na dor, na angústia, na dor física, emocional, psicológica, como ser humano, ele desabafa, ele questiona e ele posiciona os seus lamentos. Ou seja, o lamento de Jó revela a sua dor como ser humano, que tem sentimento, carne e osso. E nessa série de calamidades que se abateu sobre ele de forma catastrófica, Jó passou a viver na adversidade. Os seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem o seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma, uma expressão de dor. E isso no contexto lírico, no lirismo, é o lamento. Jó, ele mirou o dia do seu nascimento através de 3 perguntas. No entanto, Jó, ele jamais insurge contra a vida e contra o Altíssimo. Ele usa dos artifícios da literatura, dentro do lirismo, para personificar o dia, a noite, as trevas, o nascimento interrompido naturalmente para que ele não sofresse naquele dia mau. E dentro desse contexto, não há nenhum indício de que Satanás tivesse êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, também deveria ser a causa da sua morte. Se Deus não lhe deu o bem, por que ele não poderia também receber o mal? No entanto, como ser humano, Jó questiona,
pergunta e lamenta. E olhando para a Bíblia Sagrada, temos também Jeremias, que faz os seus lamentos na sua crise ministerial e também lamenta pela vida, pede a morte, bem como o salmista, com profunda tristeza, angústia e peso, ele clama ao Senhor. E Elias, após ser ameaçado, ele entra em conflito com ele mesmo, em baixa espiritual, em baixa estima, e pede para que o Senhor lhe tire a vida. Mas apenas Jesus, ele não abre a sua boca, ele atravessa o seu sofrimento, ele bebe o cálice de cruz, o cálice de sangue. E Isaías relata que, como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Mas mesmo sendo 100% homem no Getsêmani, ele ora, ele clama e faz uma colocação dizendo: Pai, se possível, passe de mim essa dor, passe de mim esse sofrimento, mas todavia seja feita a tua vontade. O texto diz: e a realidade da dor extrema, da sua crucificação, a via dolorosa, ele não abriu a sua boca e cumpriu todo o propósito de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Tópico 1. O primeiro lamento de Jó. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar a dramaticidade de toda a carga emocional vivida por ele. Os 10 primeiros versículos do capítulo 3, de forma lírica, são a respeito dos primeiros questionamentos, lamentos e desabafos de Jó. Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo, da alma, das entranhas, de dor e suspiro de Jó, bem como ocorre com a alma do salmista, no Salmo de número 130 e no verso 1. Em profundo desespero, em profunda angústia, um peso de dor e angústia, clamo a ti. Aleluia. Vimos também essa dramaticidade poética na vida de Jeremias, que expôs os seus sentimentos diante dos conflitos vividos através da nação de Israel pelo seu chamado profético. E ele lamentava, era o profeta chorão, o profeta do calabouço, o profeta que anunciava o juízo e as sentenças de Deus, a destruição para aquele povo. E por causa da sua profecia, ele sofria dores, flagelos, escárnio e tinha uma vida amargurada dentro do seu chamado. Veremos as referências bíblicas dos lamentos de Jeremias, em Jeremias 20 e no verso 7, que nos diz: Ó Senhor, tu me enganastes, e eu fiquei enganado, constrangido. Tu és mais forte do que eu, e me dominastes. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Verso 8. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem, a tua palavra profética. E a partir do verso 14 do capítulo 20 de Jeremias, ele sente a dor, ele sente o desprezo, a amargura, e ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci, esqueça um dia em que a minha mãe me deu à luz, maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu essa notícia: é menino, você tem um filho. Veja, Jeremias 20:16, que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó, que ele ouça gemidos de dor pela manhã, gritos de batalha ao meio-dia. Por que não me matou
antes de eu nascer? Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido. Na continuação, Jeremias 20:18. Por que nasci? Será que foi só para tristeza e dor e acabar com a minha vida em desgraça? Todo esse lamento de Jeremias diz respeito ao seu chamado, o peso profético e as dores de ser espancado, maltratado e viver no calabouço. Mas o Senhor consola e conforta o seu ministério. No entanto, vimos também que outros homens, como Elias, como o salmista e Jó, passaram no dia mau, no estreito de Deus, e lamentaram o dia do seu nascimento. Ponto 2 do primeiro tópico. É considerado que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Jó não insurgiu contra a vida, como Satanás queria e o provocava. Ao invés disso, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento de uma forma poética e pegando os subsídios culturais, pois naquele tempo a ocasião do nascimento seria um dia feliz, de luz, de grande celebração, de música, mediante a cultura da época, pelo nascimento de uma criança. E Jó queria esquecer esse dia, ou que esse dia não viesse a acontecer, para isentá-lo desse grande sofrimento e essa decepção vivida frente à provação de Satanás. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nós sentimos? Que esse dia fosse apagado, o dia mau, o dia da adversidade, da crise, das perdas, das traições, dos fracassos e derrotas? E como seres humanos, temos as nossas dores, nossos traumas e cicatrizes, e isso fica gravado, latente na nossa memória. Mas que o Espírito Santo de Deus, com o seu bálsamo, com a sua sabedoria, possa nos confortar, consolar, perdoar e nos libertar para o novo. E que jamais venhamos a ser consumidos pelo nosso passado, pelas nossas dores, e que o Senhor possa nos levantar para que continuamos a nossa jornada, pois nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Na sequência desse tópico, nesse primeiro lamento, porque nasci, no ponto 3, que em vez da ordem, que viesse o caos. Jó ainda lamentando por esse dia, ele pergunta, por que o dia que eu nasci não foi um dia de caos, densas trevas? Por que alguém não provocou o Leviatã, o monstro marinho, o famoso ser que assombrava a todos naquela cultura? Alguns entendem que era Satanás, outros entendem que era um monstro marinho, dinossauros, jacarés e assim por diante, mas o sentido aqui era para que o Leviatã engolisse aquele dia e que houvesse um caos, uma maldição naquele dia para que ele não viesse nascer e isentava ele de estar passando por esse sofrimento vigente provocado por Satanás. E nesta citação do Leviatã, o homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. E entendemos que a lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Assim se dá o primeiro lamento de Jó,
Porque nasci, onde Jó revelou o seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Inclusive nessa citação de Jó 3:8, onde ele tinha o desejo de que alguém despertasse o Leviatã para que ele fizesse algo, devorasse aquele dia, que trouxesse algum mal naquele momento para que aquele dia não existisse. Mas lá na frente, Deus fazendo Jó algumas perguntas, dentro desse contexto poético, ele é traçado em diálogos, em perguntas de Jó, em pergunta dos amigos de Jó para Jó, em perguntas de Jó para os seus amigos e perguntas para Deus. E Deus também lhe faz perguntas. E nesse contexto do Leviatã, onde Jó valoriza o potencial do monstro marinho em devorar aquele dia, em amaldiçoar aquele dia, em Jó 41, verso 1 ao 5, Deus pergunta a Jó: Jó, quem é capaz de pegar o Leviatã pela língua, domesticá-lo, criar ele como animal doméstico, amarrar ele? Jó, eu sou Deus que domino sobre os monstros marinhos. Eu sou Deus que governa a noite, o dia, as densas trevas e a luz do dia. E veremos que Deus vai perguntar a Jó para acalmar ele e responder essas perguntas no decorrer deste estudo. No entanto, Jó, para não se insurgir contra Deus e contra a vida, mas para lamentar como ser humano, extravasando a sua dor, as suas lamentações de forma poética, ele vai personificar o dia, a cultura, Leviatã, o dia de festa do nascimento, para amaldiçoar, para aniquilar aquele momento de dor. Terceiro tópico, o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Se você está gostando dessa videoaula, é novo por aqui, ainda não é inscrito, se inscreva agora. Clique aqui no botão vermelho do lado, deixe o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos esta videoaula para que vidas possam ser alcançadas através da evangelização. Deixe o seu like, comente, assim esse vídeo ganhará relevância nas redes sociais, no YouTube, para que alcance mais vidas. Vamos ao terceiro tópico. Por que continuo vivo? O primeiro ponto nos diz: vale a pena viver com sofrimento, dores, catástrofes, decepções? E nessa terceira sessão de lamentos, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dará luz a um miserável, a vida aos amargurados de ânimo? Jó, capítulo 3 e o versículo 20. Isso me faz lembrar de Elias, após grandes feitos nos seus ministérios, grandes batalhas, grandes vitórias. Ele é coagido e ameaçado por uma mulher, por Jezabel, e ele vai se enclausular em uma caverna, temer a morte, entrar em depressão e pedir a morte. Senhor, não sou melhor do que meus pais. Senhor, eu quero morrer. E nesse contexto do profeta Elias em pedir o fim da sua vida, nos diz a referência de 1 de Reis 19 e o verso 4. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de Zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já vivi o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. No verso 5, depois deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, o anjo do Senhor nele tocou e disse: levanta-te e coma. Aleluia! Nesse contexto é entendido a dor, o sofrimento, o desprezo de Jó no monturo.
Jó estava magro, esquelético, com a sua pele encostada ao osso, uma pele escurecida, uma pele podre. Ele estava fedido, ele estava inflamado, com pus e sangue na sua pele, raspando ao caco de telha. Imagine, senhores, como estava o estado de inflamação de Jó. Alguns comentaristas, historiadores, diz que Jó passou por febre, diarreia, calafrio, insônia, todo tipo de dor e tormento emocional devido às suas dores, às suas fragilidades. E me permita dizer, se Deus disse a Satanás não toque na vida, naturalmente, se o Senhor, esse é o meu entendimento, se o Senhor Deus não tivesse dominado a morte, Jó poderia ter morrido de uma infecção natural, febre ou qualquer outro tipo de infecção que viesse a agravar o seu estado patológico, ele poderia morrer no monturo. Mas esta provação de Deus nessa batalha espiritual em relação à fidelidade de Jó, eu entendo que Deus segurou a morte. Ele vai passar. Ele é temente. Se ele vier a morrer, Satanás irá cantar vitória. Eu vou sustentar a vida dele. Vou abreviar a morte, porque eu quero virar, eu quero mudar o cativeiro de Jó, para que todos possam ver, amigos, empresários, reis, políticos, todos possam ver que eu mudei o cativeiro de Jó. Mesmo em silêncio, mesmo com outras perguntas, eu estava com Jó e sabia que ele seria fiel a mim. Pois antes do começo da prova, eu dei testemunho da vida de Jó para Satanás. Amados, é profundo isso. Que Deus guarde você nas suas batalhas, nas suas guerras, nos seus sofrimentos e aprendizados, nas suas dores e cicatrizes. Honra o teu Deus, pois Ele está vendo todas as coisas. E Ele é fiel para levantar, julgar a sua causa e mudar o seu cativeiro. Aleluia! Entretanto, nesse contexto de provação, de dor, com sua pele aprodecida, sendo isolado da sociedade, morrendo à míngua, e no seu interior Jó se viu sem o favor de Deus. E ele lamenta e pergunta, questiona, em Jó 3:23, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? E aqui Jó faz um paralelo com Provérbios 4:18 e ele busca respostas, ele questiona, ele tenta compreender por que Deus permite o sofrimento, por que Deus provocou isso à minha vida, por que Deus permitiu que isso acontecesse. E aqui há um paralelo, como eu disse, Provérbios 4:18. O caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Mas que dia perfeito estava vivendo esse justo? Que aurora era esta? E Jó tenta entender este particular de Deus, que só vai ser revelado, descortinado para ele após os capítulos 41 e 42 do livro de Jó. Para o patriarca, esse fato havia tornado um paradoxo. O que eu temia me veio, o que receava me aconteceu. Senhor, eu era tão temente, eu era tão fiel a Ti, por que o Senhor permitiu isso? E o paradoxo continua, pois ele não sabia que Deus escolheu para ele um caminho de sofrimento naquele momento, naquela provação permitida por Deus através de Satanás, pelo testemunho da sua fidelidade, retidão
e temor ao Senhor. Chegando ao final da lição, terceiro ponto do terceiro lamento, porque continuo vivo, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento, e como ele não imaginamos, não compreendemos o que é estar por detrás disso, de que forma Deus está agindo, de que forma isso é um aprendizado, uma lição de Deus, de que forma eu vou adquirir experiências com as minhas dores, com as minhas cicatrizes, com as minhas batalhas, para ajudar o meu próximo, para ajudar outras famílias, outros pastores, outros obreiros, outras pessoas no mesmo sofrimento igual ao meu. É preciso, porém, olhar para o alto e entender a realidade espiritual em todas as coisas. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, pois assim trilharemos um caminho de maturidade, experiência, sabedoria mediante os sofrimentos. Mas temos a garantia que o Senhor está conosco todos os dias, todos os momentos, em todas as dores, crises, adversidades, enfermidades. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Conclusão, no capítulo 3 de Jó, vimos o dilema em poema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca questiona, lamenta, até desabafa, mas não nega o seu Deus, não amaldiçoa o seu Deus e não amaldiçoa ou insurge-se contra a vida. E nesse contexto, mesmo com os lamentos e questionamentos passivos de qualquer ser humano, Jó questiona e pontua o temor do que lhe veio, do que lhe aconteceu. Mas na continuação desses estudos, veremos o agir, o trabalhar de Deus e as respostas através de perguntas para que Jó venha entender na plenitude o que Deus estava tentando revelar para Jó naquele tempo de provação. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, que pontua um contexto similar em 2 Coríntios 4, 7 ao 10, que ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Isso quer dizer que a nossa angústia, o tempo da dor, tem um fim. Paulo diz: ficamos perplexos, atônitos com os acontecimentos, com as negativas que acontecem em nossa vida. Da onde que vem tantas coisas? Ficamos perplexos, mas não desanimados. Não caímos, não paramos. Levantamos, tomamos força em Cristo e continuamos. Paulo diz: perseguidos, insultados, caluniados, mas jamais desamparados. Aleluia! O Senhor está conosco, assim como estava com Jó, mesmo em silêncio. Satanás aparece até o capítulo 2, mas a partir do capítulo 3, o Senhor estava com Jó em silêncio. A partir do capítulo 3 ao capítulo 42, o Senhor estava do lado de Jó. Mesmo em silêncio, o Senhor contemplou tudo e no momento certo o Senhor virou o cativeiro de Jó. Paulo nos diz: abatidos, feridos, enfermos, mas não destruídos. Aleluia! Não morri, sobrevivi. Somos sobreviventes pela graça e pelo poder de Deus. Aleluia! Enfim, entenda a soberania divina frente à fragilidade humana. Tudo tem um propósito
E o tempo da dor, da crise, ele também tem o seu fim. Você lembra de Isaías 53:10? No propósito que estava sobre Jesus? E Deus agradou moê-lo e enfermar, e a sua alma foi entregue por expiação dos nossos pecados. E Jesus, ele seguiu a sua dor, o seu sofrimento, e no momento certo ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a liberdade de adorar na graça, o castigo que nos dá o jugo leve, o fardo suave, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, aflitos, amargurados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação, a mudança de estágio, a virada de cativeiro que virá do Senhor. O meu muito obrigado por estar conosco até o final dessa videoaula. Deixe o seu like, o seu comentário, o que significou para você esta lição. Compartilhe conosco, interaja conosco e eu agradeço pelo seu apoio, orações. Que Deus continue abençoando a sua família, ministério, igreja e classe EBD na paz do Senhor Jesus. O meu muito obrigado e até a próxima videoaula, permitindo Deus. Deus os abençoe.